se perguntarmos quais são os principais medos do ser humano, você vai procurar aí na internet, no Google, vai dizer que tem uma infinidade de medos. O ser humano tem muitos medos. Medo de altura, medo da solidão, medo de ficar preso num lugar fechado, medo de não ser feliz numa profissão. Enfim, tem tantos medos, né? Cada um tem os seus medos, né? Vamos dizer assim. Eu também tenho os meus medos pessoais, você também tem. Eu não estou falando aqui do medo que vira fobia, não estou falando nada a nível psicológico profundo, que precisa da ajuda de um analista, de um psicólogo, psiquiatra, não. Estou falando de medos normais da vida. Medo da morte, medo de perder o emprego, medo de ficar preso no lugar, medo da falta de ar, enfim, tem tantos medos na vida. Mas por que você está falando isso, Frei Alberto? Porque os discípulos, no evangelho desse sábado, eles ficaram com muito medo quando a barca começou a afundar. Um forte vento batia sobre a barca, e eles começaram a gritar com medo e foram acordar Jesus, né? Jesus estava dormindo tranquilamente num travesseiro. Você não se importa, né? Que a barca está afundando, nós estamos afundando. Então Jesus fala, cala-te, o vento para de soprar, né? Mas mostra ali o medo dos apóstolos, mesmo dos discípulos, mesmo os apóstolos, mesmo estando com Jesus, tiveram muito medo, até que Jesus tomasse a providência e falava, parar para o vento, cala-te, fique quieto, pare. É que nós, ser humano, não é que nós temos medo, né? Eu acho que o medo comum que todo mundo tem, né? Eu tenho meus medos também, o medo de ficar trancado num lugar, não ter lugar como sair, é um medo que eu tenho. Eu tenho medo de altura, etc. Eu tenho medo de água, porque eu não sei nadar até hoje, né? Medo de água, quase me afoguei quando era criança. Então, tenho medo de água até dentro de uma piscina. Então, todo mundo tem medo, né? Medo de projetos que não vão para frente, medo de não dar certo, medo de ter que voltar, né? Quando eu estava no seminário, eu tinha um medo danado de ser recusado, né? E eu larguei tudo para ser padre, frade. Meu medo era, de repente, os frades se mandarem embora para casa. Então, você vai criando um medo daqui, medo dali, vai fazer um exame, a gente tem medo do resultado, por mais que você não esteja sentindo nada daquilo, mas você vai fazer um simples exame, você tem medo que vai dar alguma coisa no exame, né? Já aconteceu comigo, vou fazer uma cirurgia, eu já tive medo, fiz uma cirurgia de uma hérnia umbilical, fiquei com medo, porque era invasiva, né? Sei que nós temos medo diariamente, medo de perder emprego, medo de não ter dinheiro para comprar a comida para os filhos, né? O medo diário do ser humano, da família, medo de não ter dinheiro para pagar, por exemplo, a falta de dinheiro está no meio ali, de tantos medos, né? Não tem dinheiro para cuidar dos filhos, dinheiro para cuidar da família, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comprar um remédio, tá? É muito comum, os nossos medos mais comuns, que muitas vezes estão ligados à questão econômica, né? Mas também com a saúde, né? Medo de não ser aceito, isso é um medo bastante comum que eu já vi na minha vida. Acho que nós passamos na vida por todos esses medos, né? Os discípulos não ficaram com medo à toa, faz parte da vida ter medo da água, medo da tempestade, né? Tem gente quando tem tempestade, está chovendo tempestade, ela fecha tudo, vai deitar de medo. Então cada um tem seus medos, né? É muito importante a gente trabalhar esses medos. E quando eles viram uma fobia, um grande problema, existem profissionais. Então, não acreditar só no seu potencial. Então, vai procurar um profissional para se tratar, né? E é muito importante procurar a ajuda de alguém que trabalha com as fobias, né, do ser humano. Principalmente o psicólogo, o psiquiatra, né? Acho que só nessa área.
Mas eu falo isso porque realmente o medo do brasileiro, né, ela é muito comum. O medo, um dos maiores medos, já falei aqui, dos brasileiros, né, nós brasileiros comuns, ou o pai de família, né. Eu sempre vejo o medo do pai de família, para mim é o medo mais cruel, né. Eu já vi muito pai de família falar, tenho medo de não poder dar para o meu filho o melhor. O filho, você não tem que dar o melhor só para o filho, você tem que mostrar o caminho para o filho. Eu tenho medo que acabe meu casamento. Quando acabar o casamento, a gente tem que trabalhar o aspecto de relacionamento profundo, né? Tem que ter um trabalho marido e mulher, né? Medo de tantas coisas que nós temos. A melhor coisa que tem é pedir ajuda. Quando é demais, pedir ajuda. E entender que na vida nós vamos sempre ter medo de alguma coisa, né? Acho até que o medo é bom para nós, né? Porque nos segura, nos firma, né? Nos para um pouco, não deixa a gente fazer besteira. Às vezes. O medo faz com que alguém não entre na água profunda. Se não sabe nadar, eu tenho medo, eu não vou entrar na água profunda, né? Então a gente tem que tomar cuidado de trabalhar com os medos, mas entender que o medo faz parte da nossa vida, que desestabiliza emocionalmente a gente. O medo faz com que a gente paralisa. Não existe coisa pior do mundo do que o medo. O medo paralisa um projeto, faz a gente ficar no canto da gente, faz a gente dormir mais, ficar na cama. Então, trabalhar esses pequenos medos, para mim, é de grande importância. São pequenos medos, né? E o enfrentamento dessas situações é o que vai fazer a gente aprender a lidar com esses medos. O enfrentamento da morte de alguém na família vai fazer a gente entender o processo, né? E vamos aprender a lidar com isso, né? O medo, lidar com o medo de ir no médico constantemente, vai aprender a gente a lidar também com esse medo, esse tipo de medo. Não deixar que ele tome conta. Enfrentar, olhar para frente, de cabeça erguida, lembrar que todo mundo sente medo, né? Mas Jesus estava ali, né? Ele acordou e falou, para, vento, o vento parou. E no momento mais difícil da vida, quando você estiver com muito medo, peça para Jesus te ajudar, peça para Deus te ajudar. Tenho certeza que Ele vai te ajudar. Você pode nem ver Ele mexendo ali, mas de repente você vai sentir um alívio. Faça uma oração. Eu já vi muita gente que, num momento de desespero, vamos fazer uma oração. Só faz, chora, de repente está bem, dando risada, faz uma oração, acredita em Jesus, peça para Ele estar presente. Tenta sentir a presença desse Deus. Mas que você não tenha tanto medo, mas se tiver, que Deus esteja com você, te ajudando nesse processo. Com você, a mim, a todos nós. Forte abraço. Tchau.